Que eu vou aproveitar o gancho aqui do Fábio Piperno, do encontro do presidente Lula com os governadores, para falar também desse encontro que deve acontecer com o Romeu Zema lá em Minas Gerais. O presidente Lula desembarcou hoje em Belo Horizonte pela primeira vez neste mandato e vai fazer uma visita ao estado. E entre os compromissos está uma reunião com o Zema que vem justamente a pedido do governador. É a terceira agenda em estados com governadores de oposição em menos de uma semana. O presidente teve com o Tarcísio de Freitas, como contou aqui o Fábio Piperno, teve também o Cláudio Castro. E mesmo tendo vencido a eleição em Minas, Lula passou seu primeiro ano de mandato sem colocar os pés lá no estado. Luiz Felipe Dávila, quando a gente fala, uma reunião convocada pelo próprio governador, é justamente porque essa relação, embora eles estejam em lados políticos opostos, é necessária para o bem do país como um todo, inclusive do estado de Minas Gerais, que tem uma situação financeira importante para ser discutida. Com certeza. E é isso mesmo. Tem que ter relação do presidente da República com os governadores, não importa que partido. Mostra, nesse sentido, que pelo menos agora está dando mostras de que governa para o Brasil inteiro e não fica ali escolhendo só seus partidários. Então é muito bom, eu vejo de uma maneira positiva a visita do presidente Lula a Minas Gerais. Em Minas nós temos alguns assuntos muito importantes. Primeiro é a renegociação da dívida do Estado. O que o governador Zema propôs é a privatização das estatais para poder sanar essa dívida com os estados. Aí veio o Rodrigo Pacheco, quis inventar uma história de federalização das estatais mineiras, só que a conta não fecha. Então, mesmo se federalizar tudo, não fecha a conta. O plano do Zema fechava a conta. Então, e isso também é um problema político para o presidente Lula, que vai ter que encarar o quê? O plano da venda das estatais, que é justamente o que ele é contra. Então, aí tem uma questão importante para Minas, para o Brasil, porque tem que resolver a questão do Estado, que está pendente aí há tanto tempo. O segundo ponto depois, que eu gostaria de falar, que vou comentar, é a questão da privatização e as concessões das rodovias. Mas eu acho que isso vale a pena numa segunda rodada aí para a gente bater um papo, porque esse é um assunto muito importante para Minas e para o governo federal. Piperno, a gente está falando de uma dívida de 160 bilhões de reais que deve entrar nesse papo aí com o presidente da República. Claro. Primeiro que o presidente da República, ele errou a ficar um ano sem aparecer em Minas. Tá? Segundo o estado mais populoso do país, ele tinha que ter aparecido por lá antes. Faltou um agradecimento ali, pessoal. Mas sabe por que ele errou, né? Ele não apareceu, né? Viajando para a Europa. Pois é, mas ele foi para outros estados e tal, não foi para Minas, que está ali pertinho, né? As Minas. Olha aí, Piperno. Não teve tempo. Viajou para aqueles países que escolheu, foi opção. Aliás, cuidado, Piperno. Tem que viajar, fazer negócio, levar bastante empresário. A língua da cobra está quase tocando ali. Agora, Minas está ali pertinho, né? Ele foi para tanto lugar aqui no Brasil, não foi para Minas. Errou, porque, afinal de contas, não tinha boa relação com o governador de Minas, que também não se esforçou muito, mas ok. Águas passadas, eles têm muita coisa para conversar agora. Eu acho que, agindo civilizadamente, como fez os outros dois estados, todo mundo vai ganhar. E a gente está falando de São Paulo, Rio e Minas. Isso a gente está falando por baixo de 85, quase 90 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas por isso. Eu falei várias vezes aqui sobre a questão das concessões de rodovias, e a que vai até Governador Valadares, a chamada de rodovia da morte, é um caso muito grave que tem que resolver para ontem. E o governo que tentou licitar o ano passado não deu certo, vai reformatar isso. Conversando com o governador agora, é possível que encontrem uma solução melhor. Pessoal da Rádio Tá de Volta, nós estamos falando do encontro do presidente da República com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Fale, Gani. Claro que esse encontro é bom, é republicano, é do jogo. Concordo com a saída da privatização, acho que seria uma saída muito boa para Minas Gerais, garantiria não só agora, mas talvez para o futuro sustentabilidade das contas públicas. Agora, o que a gente também tem que repensar é sobre todas essas regras fiscais aqui no Brasil, Evandro, porque veja, a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada em 2002, ela teve um objetivo, que era justamente acabar com o superendividamento dos estados. Quer dizer, um dos objetivos, porque os estados acabavam, né, Dávila, emitindo títulos de dívida
se superendividavam, não conseguiam pagar, batiam na porta do governo federal. Vem a lei de responsabilidade fiscal, acaba com a possibilidade de endividamento dos estados, inclusive do Banco Central, mas é impressionante como, na prática, acham um jeito de burlar regras. E eu acho que é isso que falta no Brasil. Quer dizer, a gente tem boas regras fiscais, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, até pouco tempo a gente tinha o teto de gastos. Mas aí, essas medidas, na prática, ou elas são esfaceladas ou elas são acabadas, dá no que dá. O Segré. Tem necessidade sempre de uma boa conversa entre um governador e o presidente da República, independente das ideologias. Estamos falando de pessoas, estamos falando de cidadãos. E as ideologias não devem se colocar por cima de questões que são necessárias para esse tipo de população, seja qual for. Não interessa onde, em que lugar do Brasil e qual a ideologia do governador. Tem que conversar.